sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Para quem está chegando agora, eu sou a tia Paola, fique à vontade, você é muito bem-vindo. Não deixa de deixar aí, ó, o seu like, se inscrever no canal e deixar aí ativado o sininho para as notificações chegarem até você. Hoje nós viemos aqui para dar ideias a respeito da reforma protestante, né, que é aquilo que a gente vai falar hoje. E para vocês, tios e tias do Ministério Infantil, eu sei que muitas vezes nós não temos ideias, né? A gente fica sem ideias porque é tanta coisa para fazer no Ministério Infantil, dá muito trabalho, eu sei, porque eu também trabalho com o Ministério Infantil, mas a gente precisa, né, criar, inventar para poder, né, melhorar a nossa aula. Então hoje nós vamos falar sobre a reforma protestante. Hoje é o dia 31 de outubro, né? É o dia da reforma. E é o dia também do Halloween. Então eu estava fazendo os meus visuais aqui para mim fazer a história, né? Falar com as crianças a respeito da reforma protestante, porque eu trabalho, né, na igreja com as crianças e faço meus vídeos aqui para as crianças, né, de casa verem. Então, o Senhor me chamou a atenção, né, para algo que está acontecendo. Não sei se sempre, mas foi agora que eu consegui enxergar isso, né, abrir meus olhos para isso. Eu tenho visto muitos tios e tias do Ministério Infantil preocupados com o Halloween, né, em fazer os visuais para o Halloween, fazer as histórias, o que pode falar, o que deve falar, algumas ideias. Gente, nós temos 2 dias, né, que as pessoas comemoram. Halloween, que não é uma coisa aqui do Brasil, né, não você não vê ele se expandindo tanto aqui no Brasil, graças a Deus, né? Então eu acho que isso aí a gente não precisa se preocupar muito. E nós temos a reforma protestante. Se a gente for ver os dois, o mais importante é a reforma protestante, gente. Não vamos deixar de falar com as crianças, porque as crianças, quando ela tem uma base firme na igreja, por causa da escola dominical ou dos cultos infantis à noite, elas sabem que é o Halloween, elas não podem participar. Então não se preocupem com isso. Você não vai precisar de fazer um estudo a respeito de Halloween, porque as crianças entendem, elas sabem que isso é demoníaco. O Senhor não gosta, as crianças na igreja elas sempre falam, quando é alguma coisa assim, tipo carnaval, né, o próprio Halloween, não, o Senhor não se agrada. Eles sabem disso, então não se preocupem. Hoje é o dia 31 de outubro, reforma protestante, vamos colocar isso como debate na nossa igreja. Nós precisamos falar sobre a reforma. Se a gente perguntar para muitas pessoas quem foi Martinho Lutero, muitas pessoas vão dizer que não sabem, dentro da igreja. Então não vamos deixar as nossas crianças também sem saber o que aconteceu, o que foi, como foi, porque isso é muito importante. Quando a gente começa a fazer um curso de teologia, a primeira coisa que a gente aprende é sobre a reforma. Então vamos deixar as nossas crianças aí bem inteligentes, sabendo bastante a respeito do que aconteceu, porque nós somos protestantes, né? Hoje a gente fala que aqui a gente não tem nem muito costume de falar. No caso, a minha igreja é a Assembleia de Deus, mas nós somos protestantes, né? Algumas igrejas falam somos protestantes, mas aqui a gente quase não fala. Mas nós sabemos que somos protestantes. Então, a gente precisa passar isso para as nossas crianças, amém? Então, vendo a dificuldade, eu sei que muitas igrejas não têm recursos visuais, então a gente fica, né, fica uma dificuldade bem maior para a gente contar as histórias bíblicas para as crianças. Eu sei que tem muitas igrejas que têm sim, mas outras não têm. Então eu fiquei pensando isso na madrugada, eu falei, eu preciso ajudar para que todas as tias e tios do Ministério Infantil possam também levar até as crianças de uma maneira didática essa história, né? Então vamos lá. Sempre
nem sempre, né? Mas é mais provável, né? Que nas igrejas, nas salinhas, tem um quadro. Quadro é uma coisa que geralmente tem, né? Quadro. Então, a gente já é ali que a gente pode fazer a nossa aula, né? Escrever lá no quadro, ou com giz, ou com piloto, se for quadro branco, né? Sobre a reforma, né? As crianças, elas precisam ver, né? Ver aquilo que estão estudando. E algumas crianças não sabem ler, mas nós vamos ajudar as crianças que não sabem ler para poder elas fixarem na mente, né? Então, eu coloquei aqui, ó, eu peguei um pedaço de cartolina, ó, já tá até amassada porque eu enrolei ela todinha. E aí eu peguei um pedaço de cartolina, cortei e escrevi, ó, reforma. Aí, reforma, a gente pode escrever aqui protestante, né? Protestante. Ó. E aí a gente... Isso aqui é uma caixa do Biblionildo, ó. Mas pode ser lá no quadro, mural, se tiver, né? E aí a gente coloca aqui. E isso aqui a gente repete sempre com as crianças, né? Reforma protestante. Aí a gente vai começar falando o que é a reforma, né? O que é a reforma? Ah, lembra, sabe? Aquela casa que tá caindo, que precisa de botar piso, ou a parede está feia. Olha, eu encontrei uma parede, tá vendo? Isso aqui é um isopor, gente. Uma plaquinha de isopor que eu sempre guardo para fazer alguns recursos. Ah, aquela plaquinha, aquela parede, olha o que aconteceu. E aí precisamos de fazer uma reforma, né? Aí eu tenho aquele martelinho, que é até do recurso das ferramentas, mas você pode fazer de papel também. E aí nós precisamos de fazer uma reforma naquela parede. Quebrar, lixar, pintar, né? Pode-se usar esse isopor. Ou pode-se a gente escrever também. Olha. No quadro, né? E aí, como que eu vou fazer Martinho Lutero? Não tem nenhum recurso, não tem nenhum bonequinho. Gente, eu já vi histórias assim, olha, com um piloto, porque a roupa dele era preta, né? Pode ser um piloto preto ou um lápis preto. E aí, Martinho Lutero chegou, ó, isso aqui, gente, é parecido até com um martelinho, ó. Chegou para fazer aquela obra e começou a fazer a obra da igreja. A igreja estava precisando de fazer essa reforma. Martinho viu algumas coisas que não estavam agradando ao Senhor, porque não estava na Bíblia aquilo que ele estava vendo. E fazendo comparação com a Bíblia, ele viu que muitas coisas na Igreja Católica estavam erradas. E aí ele teve a ideia de fazer essa reforma. E a igreja, nós precisamos ter a igreja, né? Porque ele colou cartazes. Naquela época, colavam todos os cartazes de informações na porta da igreja. E aí podemos desenhar uma igreja com uma porta grande e colocar pedacinhos de papel assim escrito. E o último foi as 95 teses que Martinho Lutero
fez e as pessoas começaram a divulgar umas para as outras, né? Foi daí que deu início a essa reforma. Então, gente, a gente pode pegar boneco das crianças, né? Eu não tenho filho pequeno, mas pegar bonequinho, né? Dizer que era Martinho Lutero, botar uma roupa, né? Então, tem várias opções de como a gente pode falar a respeito desse tema com as crianças. É muito importante, gente, que vocês não deixem passar em branco. Eu sei que hoje é sábado, a maioria das igrejas não tem culto, né? E então a gente vai ter que falar no domingo, que é amanhã, né, na escola dominical. Amanhã na minha igreja eu não dou aula, porque eu divido a minha turma, né? Eu dou aula duas vezes no mês, que no caso lá é de 15 em 15, né? Uma semana sou eu, outra é a outra tia. Então a gente divide. E aí amanhã é ela, mas à noite eu vou fazer o culto com as crianças e vou levar os meus visuais, vou levar a história para contar a história para as crianças, amém? Então, não deixem de fazer, é muito importante, tá? Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar aí, que tendo, né, convicção, eu vou falar, porque tudo a gente tem que estudar, né? A gente sabe que a gente precisa estudar para passar para as crianças direitinho a respeito de todo o assunto, e a gente não pode dar resposta se a gente não souber. Mas acredito que eu possa ajudar. Então, eu vou fazer a história aqui e vocês vão ver a forma que eu vou contar com os visuais, tá bom? Que o Senhor abençoe a vida de cada um, que seja bênção amanhã na sua escola dominical. Deus te abençoe.